Oi, pessoal, continuando. Então, aí você vai se perguntar, qual é o espaço de participação do receptor nessa imagem? Justamente em dois lugares. Tanto nos espaços vazios, em que a pessoa pergunta qual seria a importância número 47, que não está ali, né? Mas também dentro das próprias imagens. Porque justamente por elas serem tão íntimas e tão pessoais, a pessoa não tem como se identificar com aquele acontecimento. Então, ela é obrigada a olhar aquela imagem como se fosse um espelho onde o receptor se vê refletido e provocado a pensar o que ele colocaria no lugar de cada uma daquelas imagens, quais seriam as suas próprias importâncias. Então, o espaço para o receptor ele é construído na própria pergunta. O nome das linhas era desconectado das imagens de propósito e colocado, cada linha era proposta e colocada nesses papeizinhos que ficavam como se fossem partituras aqui no corredor. E também eram papeizinhos destacáveis que provocavam o receptor a levar aquilo para casa e pensar, né? Se você fosse fazer no meu lugar, o que você faria? Né? Um outro trabalho que eu desenvolvi e que contava com a participação mais direta ainda do receptor era o Segunda Infância. Ele foi construído, começou a ser desenvolvido em 2013 e a exposição foi no final de 2015 no Museu da Fotografia de Curitiba, também a partir de um edital de ocupação de espaço do Fundo Municipal da Cultura da cidade de Curitiba. Ele começa com uma experiência bastante pessoal, que foi o divórcio dos meus pais, quando eu tinha 8 anos de idade, e a minha mãe corta a cabeça do meu pai de todas as fotos do casamento, né? Essa especificamente, ela foi bastante cruel, ela recortou especificamente ao redor da cabeça, na maioria das outras ela era um corte mais seco, assim, né? Essa, como tinha todo esse espaço escuro, assim, ela recortou só esse cantinho. Isso foi, claro, para uma criança um pouco traumático, mas isso casou, né? É irônico falar que é uma foto do casamento, com uma outra foto que eu encontrei, que não é essa, mas uma outra foto que eu encontrei na rua, cortada ao meio, um dia que eu estava caminhando. E aí, como eu também já passei por experiências de separação, eu fiquei pensando nisso, né? O que leva uma pessoa a cortar uma foto? E resolvi propor essa pergunta a outras pessoas. E aí sim, o receptor era também a matéria-prima, né, para a construção desse trabalho que eu não teria conseguido fazer só a partir de mim mesma, né? Então, a experiência pessoal foi, nesse caso, um gatilho para desenvolver esse trabalho. E aí eu lancei essa proposta, ó, lá no cantinho está a foto dos meus pais, eu lancei essa proposta para várias pessoas, né? Facebook, e-mail, na época não tinha tanto Instagram, para que elas me doassem fotografias físicas que elas tinham destruído ou gostariam de destruir e me contassem suas histórias, né? Então essa era a sala da destruição, eram 3 salas, eu já vou explicar cada uma delas. A primeira sala contava com essas participações especiais do receptor, a minha foto dos meus pais, e aqui no centro tinha uma caixa de acrílico acoplada a um triturador de papel, e as pessoas levavam as suas fotos para serem trituradas no local. Aqui mais uma vista. Eu coloquei as imagens de lado na parede, como se fossem facas, assim, saindo da parede, porque elas tinham as histórias contadas no verso, e eu queria que as pessoas também lessem a frente, né, da imagem e o verso da imagem, e quando elas liam o verso, elas perdiam o contato com a imagem original. Elas não tinham como ver as duas coisas ao mesmo tempo. E ao ler o verso, ela tinha que imaginar, e aí tem mais um espaço de recepção, né, dessa imagem que se forma dentro da cabeça de quem estava lendo
esses relatos e vai pensar, então, nas suas próprias experiências. Na segunda sala, que eu chamava de a sala escura, né, a sala que tinha essa parede preta e essas lâmpadas em cima desses bancos, não havia nenhuma imagem física, né? Tinha uma foto colada na parede, mas tinham 6 áudios. Cada áudio é um álbum de fotografias relatado por uma pessoa que perdeu a visão tardiamente, uma pessoa adulta que já teve contato com fotografias, mas que ficou cega, narrando as imagens das quais eles se lembravam. E cada um dos áudios, em particular, é bastante distinto. Eu achava que eles seriam repetidos, assim, que as histórias seriam parecidas, que as fotos narradas seriam parecidas, mas tem tanta variedade nesses áudios que me surpreendeu, assim, né? Tem desde pessoas que descrevem especificamente fotografias, quanto pessoas que descrevem a experiência de ter sido fotografado, sem falar especificamente do resultado dessa foto, e também pessoas que falam de fotografias que nunca foram tiradas, mas que eles gostariam de ter tirado, né? Então, é muito bonito. E eu queria contrapor essa segunda sala com a primeira, porque a primeira é uma tentativa de destruição da imagem e a segunda é uma tentativa de reconstituição dessa imagem perdida. E aí, na terceira, eu crio uma sala de estar para o receptor, partida ao meio, literalmente, né? Então, a mobília é partida ao meio, as fotos na parede são partidas ao meio, a mesa é partida ao meio. E em cima dessa mesa tem centenas de slides que foram doados para o projeto, onde o receptor é convidado a levá-los para casa, né, e construir uma narrativa imaginária para cada um deles, né, imaginar o que, assim como nas fotos da Cindy Sherman, né, o que aconteceu antes e depois de cada uma daquelas imagens, por que elas foram jogadas fora, por que elas caíram em desuso, né, em obsolescência. E então esse é um passeio por essa exposição. O Mulheres Inventadas foi um projeto que começou em 2016 e se finalizou em 2019 com 6 artistas e culminou em 6 exposições individuais no MUMA, no Museu Municipal de Arte, também através de um edital de ocupação de espaço da Fundação Cultural. Esse projeto parte de experiências muito pessoais também, de cada uma das artistas. No caso da Laís, o trabalho dela se chama Ela e Mim. É um trabalho onde ela parte da relação conflituosa com a própria mãe e vai construindo esses dípticos, né? São sempre 2 imagens em conflito e em repetições. E qual que é o espaço que ela coloca para o receptor, né? Nessa imagem, aqui depois eu vou colocar mais imagens, de um lado você vê a mãe dela, que está nessa foto, e se você muda um pouco de perspectiva, dá para ver a própria Laís se fundindo com a própria mãe. Tem uma outra imagem que não está aqui nos slides, que está no catálogo, que depois eu vou colocar ali para vocês verem, que são caleidoscópios também, que vão se misturando da mãe dela com ela. E assim como no Sem Importâncias, como são relações muito pessoais e memórias muito subjetivas, o espaço do receptor é sempre de tentar mediar esse conflito e também pensar nas suas próprias vivências, né, que imagens ele colocaria no lugar. De uma certa forma, ela propõe que a gente crie ou recrie a nossa própria vida ali, através das imagens que ela apresenta cruas, né? Sem filtro, sem romantização, né? Vida como ela é. Né? A Keiko
é uma artista que fala do próprio corpo nesse trabalho. O nome do trabalho dela é Meu Corpo Estranho, onde ela apresenta a, a questão de quem define o que é um corpo idealizado, né? Ela sofre com uma cirurgia de implante de silicone que foi feita às pressas, e quando ela era ainda praticamente adolescente, muito jovem, e foi feita por um momento assim de você se sentir inadequada, né? E de repente eu preciso adequar o meu corpo aos moldes da sociedade. E ela acorda dessa cirurgia já arrependida e tem que depois refazer, porque teve um descolamento, um deslocamento dessa prótese, e depois acorda com uma prótese maior ainda, e vive por 8 anos muito insatisfeita com o próprio corpo em decorrência dessas 2 cirurgias, que culminam já no meio do nosso processo com a decisão dela retirar essas próteses e falar desse corpo estranho com outras mulheres que também começam a retirar suas próteses e doam as próteses para o projeto, né? Então, aqui é uma imagem da retirada definitiva das próteses e depois ela expõe esculturas dessas próteses que foram doadas, né? Então, é um espaço de trabalho direto com o receptor, mas daí eu posso perguntar, tá, mas eu não vivi isso, qual a minha relação com esse trabalho, né? Ou se eu for um homem, né? É de repensar, acho que a proposta dela é de repensar esse espaço de idealização dos corpos e de pensar quem é que define esse corpo ideal, né? Essas próteses são quase sempre colocadas por um médico, homem, cirurgião, que diz como deve ser o corpo de uma mulher, né? Então ela coloca tudo isso em questão. O trabalho da Agnes fala de questões de gênero, principalmente, onde ela questiona o que é ser mulher, né? E depois também vou colocar mais imagens desse trabalho para vocês, né? Ela apresenta uma lista baseada no livro da Simone de Beauvoir, onde ela coloca assim dicas, né, de como ser mulher. Então ali está escrito: sente com as pernas cruzadas, seja boazinha. E ela estende essa lista num tecido em que o espectador é convidado a escrever e reescrever e reeditar essa lista a partir das frases que eles quiserem escrever ali, né? E daí é muito legal porque a gente achou originalmente que as pessoas continuariam com uma lista bem opressiva, assim, né? Bem opressora, na verdade, falando de coisas assim, de tipo, faça balé, aprenda a costurar, limpe a sua casa, faça depilação, sei lá, essas coisas assim. E na verdade não, quase que imediatamente essa lista foi subvertida e revertida numa proposta bastante libertadora, assim, tipo, seja você mesma, faça o que você quiser, enfim, né? Depois eu vou colocar outras imagens desse trabalho. E a Verônica, até tem um outro vídeo que eu vou colocar a seguir, falando mais dessa obra da Verônica, que é um trabalho que parte de uma experiência pessoal de morte. Ela perdeu um filho adolescente num acidente de carro, e ela fala nesse trabalho que ela fez a escolha mais difícil, né, da vida dela, que foi continuar vivendo depois dessa experiência. Então, ao contrário de pensar a vida como um caminho, né, finito, onde quando a gente encontra a morte, a vida acaba, ela parte da morte para repensar a vida que continua, que segue a partir dessa morte, em seres que aqui a gente consegue ver bem, né, que de onde a vida brota, né? Então esse ser que é o cérebro, né, ele tem essa galhada que se transforma em flora, né? A fauna se transformando em flora e onde a vida. Aí tem outros seres que tem passarinhos, tem lagartas, borboletas que habitam essa galhada. E tem outras esculturas também que depois vocês vão conseguir ver nas imagens que eu vou disponibilizar. E o trabalho da Avery, enfim,
que fala da relação, são 3 gerações, né? Ela com a mãe, e a mãe com a avó, e depois 4, na verdade, ela com a própria filha, né? Então são 4 gerações. Ela chama de Buracos da Mãe e fala de uma história de abandono, porque ela foi abandonada pela mãe quando criança, depois da separação dos pais, né? Ela sempre se sente abandonada, né, pela mãe. E, e depois ela vai retrabalhando essas questões, né, de um machismo, né? Se fosse ao contrário, se o pai dela saísse de casa, não seria uma situação de abandono, mas como era a mãe, né, essa figura que deveria estar sempre presente, o peso disso é muito maior. E aí ela vai retrabalhando esses pesos e essas medidas a partir do momento em que ela vai relacionando as fotografias que ela tem de família com as cartas que a mãe deixava, com os diários da avó e os diários dela mesma e as cartas que a filha escreve para ela. E mais uma vez, né, sendo um trabalho hiper pessoal, o espaço que ela deixa para o espectador é o de reconstrução da própria vida, né? Eu olhando esse trabalho, eu recrio as minhas experiências, eu sou convidada a pensar a minha própria relação com a minha própria mãe, com a minha filha, e com a minha avó e assim por diante, né? Aquela pergunta essencial para o ser humano, né? Quem é você? De onde você vem? E o que te constitui, né? Quais são as suas heranças? É um trabalho bastante forte nesse sentido. Aqui tem um exemplo de uma carta que ela deixa dentro de caixas, assim, que a gente pode ler. Eu vou ler um pedaço para vocês. Olhando o meu corpo e olhando como se ele não fizesse parte de mim. Era um corpo morto, sem vibração, sem beleza. Depois saía respingando água por tudo, até achar um espelho para me conscientizar que minha cabeça estava realmente ligada àquele corpo. O choque se ampliava. Agora num corpo, nem cabeça tinha. Agora nem corpo nem cabeça tinha. Nada a ver comigo. Examinava com maior rigor meu rosto, olhos, boca, cabelos. Tudo o que eu via era uma fisionomia inexpressiva que não combinava com a ebulição que estava dentro de mim. Aquela matéria era rejeitada. E são trechos, assim, né, de diários e de cartas que vão se mesclando às fotos. E a gente vai entrando nessa biografia, entrando nesse corpo, entrando nesses corpos, a partir das nossas próprias experiências. E esse é o último trabalho que eu vou mostrar para vocês, que se chama Alfaiataria para Corpos Latentes, que foi o trabalho que eu expus nesse trabalho do Mulheres Inventadas, onde eu pedia para outras mulheres me doarem roupas que tinham sido usadas na gravidez e no pós-parto e na amamentação, e construí a partir dessas doações 3 esculturas com essas peças de roupa, né? E elas também me contavam as histórias de cada peça de roupa e eu ia me fotografando usando essas peças que eram doadas. Depois também vou colocar mais imagens das esculturas desse trabalho. O que eu queria propor para vocês nessa semana são alguns exercícios. Tcharam! Um é um exercício do esquecimento. A minha proposta é que você tente destruir uma imagem, né? Destrua, grave um relato de uma imagem física que quis destruir um dia. Se for uma imagem em papel, né? Rasgue, corte, jogue ácido, triture. Ou então, apague-se digitalmente de uma imagem ou apague alguém de uma imagem, destrua essa imagem digitalmente. E depois me conte por que você quer destruir essa imagem. O exercício número 2 é das, não dias, está escrito ali dias, mas é das importâncias. Então, baseado nas palavras que deram nome às linhas do gráfico sem importâncias, depois eu vou colocar esse gráfico para vocês, que era aquela linha do horizonte, do desejo, do medo, etc. Encontre em seus arquivos pessoais entre
encontre em seus arquivos pessoais uma imagem que possa se encaixar nessa estrutura. Dê um nome a essa imagem e um número, que será referente ao seu valor. Por exemplo, o desejo número 27. A ideia é você pegar uma foto, não tem nenhuma foto aqui, mas enfim, uma foto qualquer, e dizer o que essa imagem representa para mim. Segura ela na mão, pensa, essa imagem é importante para mim, por quê? Ela representa o que para mim? Pode ser amor, pode ser saudade, pode ser, enfim, coisas positivas, assim, como felicidade, alegria, compaixão, tranquilidade, enfim, o que essa fotografia que você guarda traz para você. E daí coloque um número, né? Tipo, um valor de 1 a 100, qual seria o valor dessa imagem para você? Então, seria saudade número 27, ou amor número 1, sendo 1 o maior ou o menor. Você decide o que isso significa para você. Ou também pode ser uma coisa ruim, não precisa ser necessariamente uma coisa boa, pode ser medo, pode ser angústia, pode ser solidão, pode ser o que você quiser. A palavra é livre e o número de 1 a 100 também é livre, mas pensando num sentido matemático, assim, se você fosse dar uma nota de 1 a 100 para essa imagem, que valor ela teria para você? Espero que tenha ficado claro, e depois eu vou deixar tudo isso também explicadinho por escrito, o exercício, né, no slide separado. E vou colocar mais imagens dos trabalhos que eu apresentei aqui, porque eu sei que são poucas. Na aula presencial eu costumava levar o catálogo físico para vocês olharem essas obras com mais detalhe, tá bom? Beijos e vamos nos falando. Até!